Estabelecer uma data limite para renúncia ou afastamento é uma forma de garantir a isonomia entre os candidatos. Pela lei, quem bate na traseira está sempre errado? A redução salarial por longo período e sem motivo provoca abalo moral. Somando 219 milhões de reais. São investigados os investimentos feitos pelo Petros e pelo Funcef no Fundo de Investimento em Participações em SEADA. Olá, boa noite. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. 9 processos foram analisados pelos ministros. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e traz os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E na pauta de hoje, os processos que estavam previstos para serem julgados na sessão de ontem foram remanejados para hoje. E em um dos casos, o plenário decidiu que não cabe medida provisória para reduzir limites geográficos de áreas de preservação ambiental. Essa ação foi concluída com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar na reportagem como foi o julgamento desta ação. O caso tem a ver com a medida provisória 558 de 2012, que fala sobre alteração nos limites geográficos dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, localizado entre os estados do Amazonas e Rondônia, além das florestas nacionais de Itaituba-1, no Pará, entre outros. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, em voto vista, seguiu a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e considerou inconstitucional a medida provisória. A medida provisória, posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaços territoriais protegidos, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo 225, inclusive audiências públicas, a análise do impacto ambiental. A supressão ou redução de uma unidade de conservação ambiental, como regra geral, não constituirá providência de urgência capaz de preencher os requisitos do artigo do caput, do artigo 62 da Constituição. E aí acrescentei, é possível, em tese e por exceção, que o Poder Executivo seja capaz de superar o ônus argumentativo da demonstração da urgência. Os ministros entenderam que não há como declarar a nulidade da medida questionada, já que a lei foi promulgada e no local está funcionando uma hidrelétrica. E os ministros começaram a julgar uma ação que questiona um dispositivo da lei que determina a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, cometidos quando eles estiverem atuando em áreas de fronteira ou por determinação da Justiça Eleitoral. O relator dessa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, disse que não há inconstitucionalidade nessa norma. Vamos ver um trecho do voto do ministro Marco Aurélio. Cumpre a este tribunal definir-se a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, no patrulhamento de áreas de fronteira e, quando requisitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ser considerada atividade propriamente militar para os fins do artigo 124 da Constituição Federal, consoante dispõe a norma atacada. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes votou e seguiu o relator. O ministro Edson Fachin divergiu e o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E para comentar o julgamento de hoje no STF, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A Carla terminou a sua fala, inclusive, falando dos pedidos de vista. Hoje nós tivemos vários julgamentos, alguns pedidos de vista e uma ADI que foi considerada prejudicada, não é? Por quê? Exatamente, William.
vários julgamentos, o esgotamento da pauta pela ministra e pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal e uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava um dispositivo alterado por uma emenda à Constituição do Estado do Paraná foi considerado prejudicado em razão de uma alteração posterior feita por uma outra emenda, afastando aquela suposta inconstitucionalidade em que o ministro Menezes Direito, relator à época, havia considerado procedente e, portanto, uma tendência a se declarar inconstitucional aquele dispositivo. Mas tratava-se da emenda número 2 à Constituição do Estado do Paraná, que determinava que haveria um afastamento, uma desnecessidade, na verdade, estabelecendo que não haveria prova oral para alguns cargos da administração pública, incluindo os 3 poderes do Estado, incluindo os concursos para os cargos de magistratura no Estado do Paraná e também para os cargos do Ministério Público. O Procurador-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa emenda, dizendo que a própria Constituição estabelece que para a magistratura e Ministério Público haveria uma forma de se fazer esses concursos por vias próprias ou por regras próprias, alegando a inconstitucionalidade, só que a emenda constitucional número 7, promulgada em 2000, fez uma alteração nesse texto constitucional do Estado do Paraná e afastou essa desnecessidade de concurso, de prova oral, nos concursos da magistratura e MP do Estado. Disse que não haveria apenas essa fase oral no concurso de critério classificatório ou eliminatório, apenas nos cargos da administração, com exceção daqueles cargos que seriam preenchidos para o magistério, em que deveria ter uma prova de proficiência e aí a prova oral seria necessária. Mas nesse caso apenas ficou considerado como prejudicado, já que teria havido uma alteração legislativa posteriormente. E desses processos que a Carla elencou, outras duas, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, que também estavam na pauta, teve o julgamento iniciado, mas teve a suspensão em razão também de pedidos de vista. Um deles questiona uma resolução de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral e que proibiu a propaganda eleitoral feita por telemarketing. Os ministros consideraram que, não obstante essa resolução seja de 2014 e foi feita pelo TSE para ser aplicada àquelas eleições, a tese continua valendo para saber se é constitucional ou não essa propaganda eleitoral, ainda mais considerando que esse ano também é um ano de eleição. E um recurso extraordinário questionando o direito de liberdade de reunião, o direito que as pessoas têm de fazer manifestação, a extensão do aviso prévio previsto como fundamental para o exercício desse direito e previsto na Constituição, é o questionamento feito no recurso extraordinário, que também foi interrompido por mais um pedido de vista. Todos esses pedidos de vista, então, realizados na sessão plenária, a gente tem que acompanhar o direto do plenário para ver quando eles voltam a julgamento na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. E você volta agora só no programa Plenárias no Sábado. Exatamente. Amanhã a gente grava o programa com os principais destaques da sessão plenária de ontem, quarta-feira, e de hoje, quinta, no final de semana com plenárias. Obrigado, Karina. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a decisão foi tomada menos de 24 horas depois que o Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-presidente de recorrer em liberdade até a última instância da Justiça. Na tarde desta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mandou um ofício ao juiz Sérgio Moro autorizando a execução da pena e Moro determinou a prisão. O juiz escreveu, abre aspas, ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6 de abril, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão. 6 de abril é a próxima sexta-feira. O juiz ainda determinou que ele não seja algemado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. O governador e vice-governadora cassados de Tocantins entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral.
O plenário do TSE determinou a cassação de mandato da chapa vencedora nas eleições de 2014 no dia 22 de março. Marcelo Miranda e Cláudia Leles foram acusados de utilizar recursos irregulares durante a campanha. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, uma das provas das irregularidades foi a apreensão de uma aeronave durante a campanha com R$500 mil e material gráfico dos então candidatos. Aqui o que nós temos também é a soma de diversos indícios dessas pessoas que estavam participando da arrecadação de recursos e que foram surpreendidas. No dia do julgamento, o plenário também estabeleceu a necessidade de realização de novas eleições para o governo do estado. Os embargos de declaração, na realidade prática, eles têm se demonstrado um instrumento de protelação da efetividade da decisão judicial com grave desprestígio para o Poder Judiciário. Esse recurso apresentado pela defesa visa esclarecer omissões ou contradições de uma decisão judicial. Ainda não há data prevista para apreciação dos recursos. A data das novas eleições, marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para 3 de junho, continua mantida. O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse, está como governador interino. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, tire suas dúvidas sobre acidente de trânsito. Pela lei, quem bate na traseira está sempre errado? Procuradores do Ministério Público Federal, que fazem parte da força-tarefa da Operação Greenfield, entraram com ação de improbidade administrativa contra 17 pessoas e 2 empresas por investimentos realizados pelos fundos de pensão de funcionários da Petrobras e da Caixa Econômica. A ação pede o ressarcimento do equivalente ao triplo dos valores desviados dos fundos de pensão da Petrobras, o Petros, e da Caixa Econômica Federal, o FUNCEF, somando 219 milhões de reais. São investigados os investimentos feitos pelo Petros e pelo FUNCEF no Fundo de Investimento em Participações em SEADA. Em caso de condenação, além de outras punições, a perda da função pública e direitos políticos dos envolvidos. São acusados ex-dirigentes e ex-gestores dos 2 fundos de pensão e da Companhia Brasileira de Tecnologia SA, antiga Gradiente. A Força-Tarefa afirma que a operação foi previamente articulada e não se submeteu aos padrões internos dos fundos. Detento consegue remissão de pena após a Justiça considerar os dias trabalhados durante o período de prisão domiciliar. No caso analisado, o condenado recebeu o benefício da prisão domiciliar após apresentar uma proposta de emprego em uma vidraçaria. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu que a penitenciária não era adequada para o regime semiaberto e que, na cadeia, não havia oferta de trabalho para todos os presos. Os dias trabalhados no período em que o preso esteve no regime domiciliar foram computados no cálculo de remissão da pena. No entanto, para o Ministério Público do Estado, a prisão domiciliar não poderia ser equiparada ao regime semiaberto e, por isso, pediu a revogação da decisão que permitiu a remissão pelo trabalho prestado em regime domiciliar. No STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior reconheceu em decisão monocrática o abatimento parcial da pena por meio do trabalho desempenhado durante prisão em regime domiciliar com base na jurisprudência. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, mas os ministros da 6ª turma confirmaram o entendimento do relator. Para o colegiado, ainda que em prisão domiciliar, o preso em nenhum momento perdeu a condição de condenado em regime semiaberto e, dessa forma, o direito de remissão dos dias trabalhados deve ser reconhecido. Uma situação que acontece com frequência no trânsito. Quem bate na traseira do veículo logo à sua frente é sempre o culpado e deve assumir os prejuízos causados pelo acidente? O Jornal da Justiça foi buscar as respostas para essas dúvidas. Veja na reportagem. Todo bom motorista sabe que na hora de dirigir é preciso muita atenção e habilidade. Precisamos muito manter a distância do veículo da frente
e se caso ele frear brusco, a gente ter tempo para parar. Tomar muito cuidado com os veículos que estão atrás também. Antes da gente frear, é importante a gente checar conferir o retrovisor interno para não frear brusco, para o carro de trás não colidir com a gente. A atenção é fundamental, né? Hoje em dia tem muitos imprudentes. Aí a galera tá nem aí, né? Carro potente. E quando não é possível evitar um acidente e a batida é na traseira de um veículo, pela lei, quem bateu está sempre errado? Depende da velocidade da pessoa, depende da situação, da condição que a pessoa está dirigindo. Nem sempre quem bate atrás está errado. Nem muitas vezes, por causa que o da frente pode frear bruscamente, né? Sem querer, e o outro de trás vir bater sem querer também. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro deixa claro que o condutor deverá guardar distância segura, lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando velocidade e condições do local. A situação de mudança de faixa e frenagem brusca feita pelo motorista do veículo da frente é a única em que o Código de Trânsito Brasileiro não aponta quem bateu na parte de trás como responsável pelo acidente, assim como explica o diretor de fiscalização de trânsito do Distrito Federal. Na maioria das vezes, o condutor que bate na traseira do veículo está errado. As exceções ocorrem quando o motorista da frente muda repentinamente de faixa e, em seguida, freia bruscamente. Mas isso tem que ser comprovado através de testemunhas e dos dados levantados ali no momento do acidente. E quando acontece um engavetamento? A legislação de trânsito diz que o condutor precisa guardar uma distância de segurança lateral e do veículo que vai à frente. Por vezes, um veículo freia, o outro até se aproxima, mas não bate. E um terceiro vem e bate nos 3 veículos, então a responsabilidade vai ser daquele que provocou o acidente, inclusive o dano nos demais veículos. Vale lembrar que mesmo com o laudo da perícia de trânsito, todos os motoristas envolvidos em acidentes têm o direito de registrar o ocorrido por meio de fotos e depoimentos de testemunhas para comprovar a isenção de culpa se a situação for questionada na Justiça. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, TSE alerta para prazo de desincompatibilização. Estabelecer uma data limite para renúncia ou afastamento é uma forma de garantir a isonomia entre os candidatos. A desincompatibilização é um requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta possam se tornar elegíveis. Para os chefes do Poder Executivo que vão disputar outros cargos, o prazo vai até este sábado. A desincompatibilização está prevista na Constituição Federal. Significa renunciar ao atual mandato para disputar outros cargos nas eleições de 2018. Presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal e prefeitos devem fazer isso até o dia 7 de abril. Caso o prazo não seja respeitado, os chefes do Executivo podem ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estabelecer uma data limite para renúncia ou afastamento é uma forma de garantir a isonomia entre os candidatos. Evita o abuso do cargo público durante o processo eleitoral. Para que a campanha se desenvolva de uma forma que traga igualdade de oportunidades para todos aqueles que pretendem disputar os cargos eletivos nas eleições de 2018. No caso do Executivo, o limite da desincompatibilização é o dia 7 de abril. Mas existem prazos diferentes para outros cargos que tenham envolvimento direto ou indireto no serviço público. As datas variam entre 3 e 6 meses antes da eleição. Para alguns cargos que são considerados cargos de chefia e gerência, esse prazo já se inicia nos 6 meses. Mas há também um prazo de 4 meses ou de 3 meses, dependendo do cargo que o servidor público ocupe. Faculdade do Rio de Janeiro é condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a indenizar uma professora. A instituição de ensino reduziu o salário dela, alegando queda no número de alunos. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro já havia reconhecido o direito da professora de receber as diferenças decorrentes da redução salarial, mas negou o pedido de indenização pelos transtornos causados. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a professora citou a jurisprudência do TST e apresentou casos semelhantes, em que o tribunal reconheceu o direito do empregado à indenização por dano moral.
A relatora do recurso na sexta turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, entendeu que a redução salarial por longo período e sem motivo provoca abalo moral, por ser lesiva à trabalhadora, que se viu privada da remuneração no patamar que vinha recebendo até então. Por unanimidade, os ministros da sexta turma condenaram a Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Mota a indenizar a professora no valor de R$20 mil. A coparticipação sobre valor de próteses cirúrgicas não é abusiva se tiver previsão no contrato. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que anulou cláusula contratual e condenou uma operadora de plano de saúde a reembolsar paciente dos valores relativos a próteses e materiais utilizados em cirurgia para tratamento de doença do coração. De acordo com a paciente, o plano de saúde autorizou a troca de válvula, instalação de marca-passo e circuito de circulação extracorpóreo. Após a realização dos procedimentos, a operadora, baseada na cláusula de coparticipação contratual, cobrou 20% sobre os valores dos materiais utilizados e a quantia referente à válvula indicada pelo médico, de marca diferente e valor superior que é indicada pelo plano de saúde. Após a cobrança, a paciente recorreu à justiça. Em primeira instância, o juiz declarou a nulidade da cláusula contratual de coparticipação e condenou o plano a restituir a paciente. A sentença foi mantida pelo Tribunal Estadual, que considerou abusiva a cláusula de coparticipação sobre as despesas de procedimentos cirúrgicos. O caso veio para o STJ, onde a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, destacou a resolução do Conselho de Saúde Complementar, que permite mecanismos de regulação financeira, como franquia e coparticipação. A ministra lembrou que a Corte, em outras ocasiões, considerou válido esse tipo de cobrança, desde que atenda o direito à informação e o equilíbrio das prestações e contraprestações. A ministra disse ainda que a obrigação de fornecimento por parte do plano de saúde não implica que o pagamento seja suportado exclusivamente por ele, pois a própria coparticipação coloca a operadora como agente moderador na utilização dos serviços de assistência médica e hospitalar. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa. E foi divulgado agora há pouco na rede que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o pedido de retirada de tornozeleira eletrônica da doleira Yara Galdino da Silva. Ela foi condenada a mais de 11 anos de prisão na Operação Lava Jato e hoje cumpre pena em regime aberto. E o TRF4 também determinou que os donos da Boate Kiss terão de ressarcir os gastos do INSS com custos com pensão por morte e auxílio-doença dos funcionários que trabalhavam no local no dia do incêndio. E a perícia feita no presídio de Rio Grande do Sul confirmou que o incêndio que ocorreu nesta madrugada foi criminoso. O fogo começou por volta das 13h30 da manhã e resultou na morte de 5 detentos. Eu fico por aqui. Essas e todas as notícias do Jornal da Justiça você encontra no nosso site. É só acessar lá. É tvjustiça.jus.br. Eu volto com você aí no estúdio, William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61992606116. O e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.